Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante dessa manhã, Pai. Pai querido, Pai, obrigada pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias, Pai, Tu me guias por caminhos dessa vida. E ao Teu lado, Senhor, nós queremos sempre estar, Pai. Obrigada pelos Teus planos, pelos grandes sonhos que o Senhor tem para cada um de nós, Paizinho. Agora, nessa manhã, nós vamos entrar sobre mais um assunto, a tribo de Levi. Uma tribo que foi totalmente transformada por Cristo Jesus, mas porque deixou ser transformada, porque quis ser transformado. Obrigado pelo plano que o Senhor teve na vida dessa tribo, Pai. E nós sabemos que o Senhor também tem planos nas nossas vidas também. Eu te peço, Pai, que o Senhor opere para que os Teus planos sejam realizados na vida de nós também, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. Agora sim nós podemos nos aprofundar na tribo de Levi, né? Ontem a gente acabou falando aqui desses dois irmãos, né? Que era Simeão e Levi. E além deles serem irmãos, eles eram muito íntimos. Eles eram idênticos. O significado desse nome é unidos a Cristo. E esse Levi, quando ele se separou do seu irmão, ele teve uma vida totalmente transformada. Só que onde foi que aconteceu isso? Quando foi que aconteceu essa transformação? Então, assim, só para pincelarmos um pouco, né, aqui sobre essa família. Eram 4 esposas, 12 filhos, um disputando mais do que o outro. E agora Jacó aqui sendo usado por Deus para profetizar sobre a vida de cada um dos seus filhos. Ele, através da boca de Deus, porque foi Deus mesmo que os escolheu como exemplo. Então Deus decide agora separar Simeão de Levi. E além de irmãos, além deles serem tão unidos, tão iguais, né? Além deles terem os mesmos hábitos. E o engraçado é que quando esse segundo filho nasce, a gente deve imaginar ali, né? Não só o segundo, mas Leia, ela não tinha noção do que esses meninos eles iriam se tornar. A única coisa que ela pensou foi quando eles nasceram, né? E quando Levi nasceu, o que ela pensa? Agora unirá o coração do meu marido a mim. Por quê? Porque 3 filhos tenho te dado. E Levi, o significado de Levi significava união, né? Unirá o coração de meu marido. O desejo de Leia era que Jacó se unisse a ela. E essas palavras de Leia, quando ela disse isso, né, ao nascimento de Levi, isso se tornou uma profecia. Olha que Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele estava atento a todas as coisas e palavras têm poder. E como as palavras têm poder, a gente viu que essas palavras tiveram valor. E com isso a gente pode perceber que as palavras que saem da nossa boca, ela pode proferir bênção e pode proferir maldição. E graças às palavras de Leia, que tiveram poder, graças a esse filho e o significado do nome dele, é que nós somos hoje unidos em Cristo. Porque ao se separar Simeão de Levi, ele foi escolhido para unir o povo a ele. Levi fez parte de uma linhagem sacerdotal e graças a ele hoje nós podemos nos considerar a esposa que se une ao noivo, casando-se e unindo a Cristo. Olha que lindo! Então hoje nós somos a noiva de Cristo. Hoje nós nos unimos a ele, mas isso teve um papel e o papel foi dos levitas. Eles foram instruídos por Deus para unir os nossos corações ao coração de Cristo. Era eles que ensinavam o povo a religião, as verdades sobre Deus. E religião no latim significa religar. Olha para vocês verem, tá vendo que tudo tem a ver com as palavras de Leia? Palavras têm poder. Só que quando foi e como foi que isso tudo aconteceu? Vocês se lembram que Levi, ele não era transformado? Ele não havia sido transformado. Lembra lá do passado? Eles cometeram assassinatos. Ele foi um assassino junto com Simeão.
Gênesis 49, do verso 5 a 7. Vamos ler? Gênesis 49, do 5 a 7, que diz assim, ó. Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, entre a minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Gente, presta atenção nessas palavras aqui, tá? Olha só, no secreto conselho, tá? Aí agora, olha, a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Olha as palavras de Jacó sendo usada pela boca de Deus. Isso era uma profecia. Jacó ali, ao estar pronunciando em nome de Deus, parece que era só maldição, né? Que ele estava proferindo ali sobre a vida dos seus filhos. Só que não. Ali também ele tinha uma bênção e ele diz, a minha glória não se ajunte. Qual era essa glória? O que ele não queria que se ajuntasse mais com Simeão? Então a gente vê aqui que agora ele iria dividir. E essa glória de Deus agora seria os levitas. Olha que lindo! O plano de Deus em nossas vidas. Ai, gente, olha, isso é muito lindo. No verso 6 ele estava dizendo, né, sobre o conselho. Olha, se vocês pegarem a Bíblia, leem o verso, né? No verso 6 ele estava dizendo aqui sobre o conselho. E Deus diz, eu não quero saber do conselho, do que Simeão tem para me falar. Eu não quero saber do conselho de Simeão, né? Aí ele termina dizendo, mas a minha glória não se ajunte. Ele estava falando aqui, na verdade, de Levi, que o nome dele significava o quê? União, né? Significava unir. Então Jacó disse, eu não quero nada de Simeão. E sobre Levi, eu não quero que a minha glória se ajunte, a ele. E aí no verso 7 ele diz, eu os dividirei. E houve aqui realmente uma separação entre esses dois irmãos. E isso realmente aconteceu. E essas 12 tribos, elas foram separadas e entraram na nova terra. Simeão recebeu um pouquinho ali de terra, né? E os levitas viveram em 48 cidades. E foram espalhadas e espalhando e espalhando. E a gente percebe que da parte da tribo de Simeão não saiu nada importante. Mas vocês vão ver os personagens importantes que nascem aqui na história de Levi. Os levitas, eles tomaram conta de tudo. Já os simeonitas, eles perderam a força. Os levitas já eram, nesse tempo que eu já estou falando aqui futuramente, né? Nesse tempo aqui, quando eles perderam as forças, os levitas já tinham sido totalmente transformados por Deus. Só que essa transformação, ela aconteceu em algum tempo, em algum lugar. E aonde foi? Nós sabemos que a maldição, ela pode ser transformada em bênção, né? Muitas das vezes, Deus pega algo ruim que acontece e transforma em bênção. A gente sabe disso, né? E a Bíblia fala isso. E nós vamos ver lá em Neemias. Abre a Bíblia de vocês em Neemias 13, versículo 2. Jacó aqui deu uma maldição para Simeão, né? E quem estava no bolo aqui, quem estava junto aqui, era Levi. E Deus transforma isso numa grande bênção. E o seu caráter, a gente pode ver que foi transformado. Deus transforma quando a gente deixa ser transformado, quando nós deixamos ser. E Levi deixou Deus mudar isso. Levi permitiu ser transformado. Engraçado que Levi, ele era totalmente influenciado por Simeão. Às vezes, as ideias não vinham de Levi, as ideias vinham de Simeão. Levi, na verdade, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que era uma tribo fraca, uma tribo que não tinha, audácia ou firme decisão de tomar decisões. Eles eram influenciados. Você lembra quando eu falei no começo que nós somos influenciados por amizades? Então, Levi, ele era influenciado. Simeão tomava as decisões e Levi apoiava.
Então, e isso vai até a futura. Lembra que a maldição ela vai até a terceira e quarta geração? Isso lá já no futuro, no tempo de Moisés, a gente percebe essas ações dos levitas. Quando Simeão tomava uma decisão, ele chamava Levi, Levi apoiava. Ou seja, as ideias que Simeão tinha, Levi não conseguia dizer não. Ele era fraco, ele não dizia não. Ele não tomava uma decisão. Não, Simeão, eu não vou fazer isso. E hoje o que a gente mais vê são pessoas assim. Pessoas que não se impõem. Ai daqueles que não sabem dizer não para as coisas de Satanás. Ai daqueles que não sabem se impor, que não sabem dizer não para o mal, porque é através dos nãos que o nosso caráter vai sendo transformado. Existe um ditado que diz assim, pensamento forma sentimento, sentimento forma ações, e as ações, ela forma o seu caráter. Olha o resultado disso. Levi, ele foi transformado quando houve uma grande crise na história de Israel. E a gente bem sabe que é sempre nas crises que Deus ensina alguma coisa para nós, né? Deus ensina algo e Ele nos transforma em algo só quando a gente passa pelas crises. Ao pé do Monte Sinai, Deus estava ali já para conversar com Moisés e ter um trato com o seu povo. Logo depois da travessia do Mar Vermelho, aí Deus chama Moisés e através de Moisés ele tenta fazer um trato, né? Um tratado com o povo, né? Um tratado de consagração. E aí Deus queria morar no meio deles, Deus queria formar ali mandamentos. E aí o povo aceita esse tratado, né? Mas a gente vai dar continuidade a esse tratado no dia de amanhã. E aí é onde a gente vai perceber aonde é que os levitas foram transformados. A gente percebe aqui aonde começa, né, o desfeche de tudo, aonde realmente a ficha cai sobre os levitas. E olha para vocês verem, gente, diante disso, meu pensamento já vai lá adiante, sabe? Porque é tudo no tempo de Deus. E olha para você ver o tanto de tempo que Deus esperou para que essa tribo, para que esse caráter fosse transformado. Depois da conversa que Moisés subiu lá no monte para conversar com Deus e desce, né, com as tábuas da lei. Amanhã vocês vão ver. Em nome de Jesus, eu espero vocês.